Deputado Amarildo Cruz, no grande expediente. Vossa Excelência disporá de 15 minutos, nobre deputado. Senhor presidente, colegas deputados, deputada Amara, todos que acompanham nossa sessão, a imprensa, enfim. Senhor presidente, nós estamos vivendo dias históricos, importantes, fazendo história no nosso país. E com isso, chamando a atenção do mundo e do nosso povo, principalmente com relação ao processo de exercício da democracia que se deu com a eleição em primeiro turno, com a eleição em segundo turno, com a vitória do ex-presidente Lula rumo ao seu terceiro mandato e ontem a diplomação do presidente eleito, do vice-presidente eleito do nosso país, diplomação feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é um ato simbólico importante, que legitima o vencedor das urnas eleito democraticamente, reconhece, outorga-lhe o diploma para que possa assumir o cargo de presidente da República do Brasil pela terceira vez, a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Ontem, na posse do presidente Lula, nas manifestações diversas que tiveram, daqueles que participaram, se manifestando pela rede social ou na fala mesmo do presidente eleito e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, na maioria das vezes se ressaltou a importância da defesa e do fortalecimento da democracia. Nós ainda, senhor presidente, vários dos que estavam presentes e vários dos que estão ainda vivos hoje viveram os horrores do período de exceção no Brasil, que, aliás, hoje, no dia 13 de dezembro de 2022, fazem 54 anos do famigerado AI-5, o ato institucional número 5, que apertou, barbarizou, permitiu a quebra total da democracia e da livre expressão no nosso país. E muita gente que viveu isso lá atrás ainda está aqui para contar a história, para repassar, para dizer, para relatar tudo aquilo que foi aquela experiência horrenda vivida lá atrás nos anos de exceção. Por isso que a grande maioria, de uma forma muito ativa, participa desse momento da vida política nacional, para poder, além de defender a democracia, deixar claro, inclusive para alguns que pedem a quebra da democracia, quando tentam, ao exemplo do que um pequeno grupo fez ontem, em Brasília, invadir a sede da Polícia Federal, ou tentam intimidar, tentando cercar o hotel onde estava o presidente da República eleito, em Brasília, para ver se dessa maneira intimidam ou ameaçam a ruptura, a quebra ou o enfraquecimento da democracia. A reivindicação, ela não é que ela faz parte, ela é necessária. Reivindicar, ir para a rua, lutar, defender suas convicções, seus pensamentos, faz parte da democracia. Isso embeleza a democracia, isso legitima a nossa Constituição, a nossa organização em sociedade, regida através da democracia no sistema eleitoral, por exemplo. Ela é peça importante, mas atos de vandalismo, terrorismo, prática de crime, isso não é liberdade de expressão, isso não é exercício da democracia. Definitivamente, colocar fogo em carro, em ônibus,
bujão de gás, violência, depredar o patrimônio público e privado, definitivamente, isso não faz parte da democracia. Aliás, isso é afronta à democracia, isso é desrespeito à liberdade de todos de ir e vir e do zelo pelo patrimônio. Ao depredar o patrimônio público, ao depredar o patrimônio privado, ao ameaçar, por conta de que não aceita o resultado de eleição. Eu quero dizer que quem, antes de fazer política, começa defendendo a democracia, porque esse é um pressuposto que vem antes. Antes de você pensar em fazer política, se filiar a um partido político, disputar uma eleição, você tem que, em primeiro lugar, defender a democracia. Porque é só a democracia que te permite fazer política, se filiar a um partido político, disputar uma eleição. Nós aqui no parlamento, os 24 deputados, estamos aqui por causa da democracia. A assessoria de todos os deputados aqui estão aqui por causa da democracia. Os funcionários todos desta casa estão aqui por causa da democracia. E como que você vai pedir intervenção militar para acabar com a democracia? Até quando nós vamos, sobre esse argumento pífio, frágil, incabível, nós vamos tolerar isso? Porque o que nós vimos ontem em Brasília é um grupo pequeno de pessoas. É um grupo pequeno de pessoas. Tem muita gente que continua manifestando, mas está manifestando pacificamente. Eu não tenho nada contra quem se manifesta pacificamente, obedecendo a lei, obedecendo a ordem, o direito de ir e vir dos outros, sem depredar o patrimônio público, sem depredar o patrimônio privado. Eu não posso admitir que na cabeça dessas pessoas passem a possibilidade de que as instituições brasileiras vão mudar o resultado das eleições porque tem um grupo de pessoas protestando, querendo invadir a sede da Polícia Federal. Eles próprios sabem que não vão conseguir, mas insistem na prática. Porque a democracia não pode ceder à vontade de um bando de baderneiros. A democracia, as instituições são muito mais fortes do que isso. Esse país tem lei. Esse país tem instâncias jurídicas que julgam os processos de quem se acha lesado em qualquer situação. Vai para a justiça. Vai para a primeira, para a segunda, para a terceira instância. Reclame. Já pensou se cada um de nós que não vê o seu direito atendido, aí fica revoltadinho, pega um pedaço de pau, uma arma, vai para a rua, vou atirar em todo mundo, porque o Brasil não ganhou a Copa do Mundo. Porque eu queria que o meu candidato a prefeito ganhasse, ele não ganhou. Vamos nos rebelar. O sistema não permite, não vai reverter, porque não pode reverter. Porque se revertesse, fizesse a vontade desses que clamam e defendem e praticam essa barbárie nas ruas, essa pequena parcela, seria você afundar todo o sistema de organização da nossa sociedade, não obedecendo, por exemplo, a voz suprema das urnas, é a voz das maiorias, foi as maiorias que elegeu. Vai se organizar, vai se fortalecer, vai fazer política. Daqui 4 anos, vamos para as eleições de novo, tentem ganhar da gente. Essa é a democracia. Quando a Dilma sofreu um processo de impeachment, olha que processo mais doloroso do que esse. Não é você perder uma eleição, é você ter ganhado uma eleição e ter sido tirado do poder de uma forma arbitrária, injusta, sem comprovação de crime. Sacaram de uma forma criminosa a presidenta Dilma do poder. Nem por isso o PT foi para as ruas quebrar, depredar
ônibus, carro, impedir as pessoas no seu direito de ir e vir. Quando o presidente Lula foi preso, sem prova nenhuma, tanto que está solto, se elegeu presidente novamente. E todos nós sabíamos, não nós do PT, não nós da esquerda, as pessoas de bom senso, as bem informadas desse país, sabiam que era um processo eivado de irregularidades, com motivação política para tirar o presidente Lula naquele episódio da disputa das eleições de 2018, porque se não tirasse ele ganhava aquelas eleições, não era de 22, já ganhava de 18. Todo mundo sabia disso, todo mundo sabia disso, e nem por isso o PT foi para as ruas, fazer baderna, quebrar ônibus, jogar bomba, jogar granada, colocar fogo em carro, com as cenas que nós vimos ontem em Brasília. Quando o Bolsonaro ganhou as eleições em 2018, ninguém foi para a rua dizer que as urnas eram fraudadas. Ninguém. Pelo contrário, nós fomos nos organizar novamente para poder disputar as eleições. Não ficamos falando em urna fraudada, em roubo, em isso, em aquilo, e ninguém foi fazer manifestação, tocar gasolina, fechar rodovia, fechar via pública, tocar fogo em ônibus, em carro, ninguém foi fazer isso. Então, o que eu falo hoje, senhor presidente, a minha manifestação na tribuna é para que a gente chame a atenção das pessoas de bem. Eu não estou falando aqui para quem votou no Lula, não estou falando aqui para quem é do PT ou dos partidos aliados, estou falando aqui para uma grande maioria dos brasileiros, inclusive eu tenho ouvido essa manifestação de muita gente, que fica entristecida, gente que votou no Bolsonaro, no primeiro e no segundo turno, e que fica entristecida hoje quando vê esses atos de vandalismo. Eu já ouvi de várias pessoas dizendo, puxa vida, ainda bem que o Lula ganhou as eleições. Porque olha aí, ó, o que não esperaria a nós por mais 4 anos? Já estou terminando, senhor presidente. Não, tem 3 minutos só para avisar, Vossa Excelência. Tá, estou indo, senhor presidente. Então, é uma pequena quantidade de pessoas que insistem em praticar o vandalismo, e o vandalismo tem que ser rechaçado pelas pessoas de bem. Nós não podemos passar recibo para isso. O apelo que eu faço é da manifestação dessa casa como um todo. Porque quem que é o deputado aqui que defende vandalismo? Quem que é o deputado aqui que defende terrorismo? Se não tem, então nós temos que nos manifestar. Isso é papel da democracia, porque é a democracia que nos trouxe aqui, todos os 24 deputados. E nós temos que defendê-la, não é porque nós estamos aqui, nós temos que defendê-la porque é a expressão e o respeito à liberdade das pessoas, do ser humano, independente de ser deputado, seja lá o que for. É um dever nosso nos manifestar nesse sentido. Pois não, deputado Zé Teixeira? Deputado Mauri, eu estou ouvindo Vossa Excelência com muita atenção, mas ninguém pode afirmar, dizer que quem fez o vandalismo ontem no fogo dos ônibus foi gente que apoia o Bolsonaro, que está contra a democracia. Porque Vossa Excelência tem que saber quantos bancos foram quebrados, quantas vezes soltaram foguete em cima de artistas, a Revolução de Goiás, a morte de militar no Rio de Janeiro, em Higienópolis, São Paulo, assalto em banco. E ninguém pode afirmar, porque o que eu vi lá ontem foi o presidente Bolsonaro caminhar ao lado da água lá, fez um assessor dele fez um culto cristão, e ele deu para o povo boa noite e foi embora. Ele não falou uma palavra contra A e nem contra B. Agora, ninguém afirma que quem pôs fogo nos ônibus lá foi gente ligada ao Bolsonaro, porque o que o povo está de verde e amarelo aí na rua e no exército, sem impedir o direito das pessoas ir e vir, eu estou vendo que é pacífico. Está certo? Não está certo, a eleição já terminou. O presidente eleito é o Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu o diploma dele, onde já está apto a tomar posse dia 1º e tocar a vida. Agora,
Só que ele tem que tocar a vida e tem que tocar o país para todos os brasileiros, porque ele ganhou a eleição com um pouco de diferença. Tem 50% do povo que não concordou. E esse povo, ele tem que reconhecer que ele é nosso presidente e também trabalhar e tocar a vida, pagar imposto para poder pagar a despesa. Agora, ninguém afirma lá que foi gente do Bolsonaro que pôs fogo em ônibus. A Polícia Federal vai apurar. Até achei interessante que o Dino, que foi indicado ministro da Justiça, falou ontem como se ele já fosse um ministro. Ele vai assumir dia 1º. Agora, o ministro da Justiça e a segurança do presidente Bolsonaro está lá prendendo gente autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes e apurando os fatos. E quem for pego repedrando, queimando, vai pagar na justiça, porque a lei é feita para todos. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não estive falando do deputado Lula, mas hoje ele é meu presidente, certo? E eu torço para que ele faça um governo a todos os brasileiros, que não fique esse clima de direita e de esquerda. O clima tem que ser um clima de união, um clima de paz, um clima de progresso, e torcer para que ele seja um bom presidente. Porque lá no Peru não deu certo, o cara foi lá querer fazer uma coisa errada, foi preso e foi destituído, não é mais presidente daquele país. Porque quem manda na política, na minha visão, é o povo. Quem põe as pessoas, nós como deputado, vereador, prefeito, presidente, senador, é o povo. E quem tira é o povo. É só não votar que tira, certo? Eu assisti com 24 anos o que aconteceu em 64. Em 64 estava um clima indo para a esquerda, o país que ninguém suportava. Foi precisa a intervenção. Hoje não existe esse clima. Hoje a eleição foi feita dentro das regras existentes do país. Nós estamos eleitos dentro dessa regra. Não tem como pegar e anular uma eleição para um caso. Se fosse para anular a eleição, tem que anular primeiro turno, segundo turno e verificar se realmente há fraude, que eu não creio que há. A eleição foi considerada anti-legítima e o nosso presidente está diplomado e agora tem que tocar o país. Mas esse discurso de Vossa Excelência não constrói, porque fica parecendo que está pondo culpa em gente que não tem culpa, não está aprovado. Muito obrigado pela parte. Senhor deputado Zé Teixeira, se tem uma coisa que eu primo nas minhas manifestações é no sentido de ser justo. Eu até entendo a manifestação de Vossa Excelência, entendo, o senhor tem uma ligação, era o seu candidato, mas é um democrata, já se manifestou aqui, o resultado das eleições é esse, acabou a eleição, nós temos que fazer isso. Eu entendo a manifestação sua para o seu eleitorado, faz parte da democracia, enfim. Agora, qualquer criança que olha aquelas manifestações sabe que ali é um grupo de bolsonaristas, onde estava claro em todos os jornais que era gente que estava em frente ao comando militar lá em Brasília. Pessoal que estava lá que se deslocou, está em todos os jornais. Todos os jornais, todo mundo viu isso. Tem eles marchando na rua, tem eles se deslocando. Eu não gosto, eu não estou imputando nada a quem não é devido. Eu estou imputando a quem é devido. Aqueles que estavam lá na manifestação e se deslocaram para fazer esses atos de barbárie lá na sede da Polícia Federal, no centro da cidade de Brasília, que nós vimos todas as cenas. É para esses que eu falo. É para esses que eu falo. Não estou falando para quem faz manifestação pacífica. Né? Eu falei aqui na minha fala que eu não estou falando para quem faz manifestação pacífica, eu estou falando para baderneiro, que eu acho que nós tínhamos, todos nós, que se manifestar nesse sentido. Que aí a questão não é de defender o Lula, o A, o B, o C, é defender a democracia, aquilo que nos trouxe todos nós até aqui. E com relação a essa questão, deputado Zé Teixeira, de que o presidente Lula é presidente de todos, ele expressou isso várias vezes. O presidente Lula teve a capacidade de ter votos fora da esquerda, votos do centro e até da centro-direita, né? Alguns votos, inclusive, transferidos pela senadora Simone, pelo Ciro Gomes, que foi candidato, gente que votou nesses candidatos no primeiro turno e que votou no Lula no segundo turno, não sabe por quê? Porque reconhecem nele, acima de tudo, um democrata. É o voto da democracia. É óbvio, o Lula já foi presidente e governou para o país inteiro. O agronegócio, na época do Lula, foi muito bem, o senhor sabe disso, como um todo.
o comércio, a indústria, o trabalho. Sabe qual que é a grande diferença? É que o trabalhador, na época, também teve uma vida mais digna. É só essa a diferença que causa uma ira imensa a tanta gente. Senhor presidente, estou terminando. Só para ilustrar essa última parte, ontem saiu nos jornais uma foto muito significativa que simboliza o que é o governo do presidente Lula, que são aquelas funcionários lá da limpeza, da cozinha, do café, do Tribunal Superior Eleitoral, parados e tirando foto lá quando o presidente Lula falava. Sabe o que é aquilo? É que eles se enxergam, eles estão vendo que ali tem um presidente que representa eles também. Representa o agronegócio, a indústria, o comércio, representa o Brasil como um todo, mas representa eles, os funcionários, os serviçais, o pessoal da segurança, o pessoal do café, os negros, os indígenas, se sentem representados. Por isso que ganhamos as eleições, porque quando tentaram fazer o assédio eleitoral, submetendo a situação de vexame e pressão, uma parte do empresariado e dos patrões desse país, não conseguiram êxito, porque por mais que naquele momento, de uma forma desrespeitosa e violenta, ameaçasse seus funcionários, com o desemprego, caso não votassem no Lula, e eles naquele momento, para não perder o emprego, concordaram, mas na urna eles foram lá e resolveram, e nós ganhamos as eleições. E vamos governar para todos, deputado Paulo, presidente, Vossa Excelência, que é um político experiente, sabe disso. Nosso coração é fraterno, é de humanidade, é para todo mundo que nós vamos governar. Não tenha dúvida disso, deputado Zé Teixeira. Nós já provamos isso na prática e vamos provar mais uma vez. Muito obrigado, senhor presidente.